Olá, pessoal. Mais uma aula de apoio da Rede Crescer, Jornada 360. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre autoconceito. Autoconceito tem muito a ver com o quê? Rejeição. Mas vamos no cerne da questão. Vamos na palavra. Antes de entrarmos na história bíblica, precisamos conhecer um conceito essencial. Autoconceito e rejeição. Autoconceito com rejeição é quando a pessoa forma a imagem de si mesma baseado em experiências de rejeição, críticas ou abandono, e passa a acreditar que não é suficiente, não é amada, não tem valor. Isso afeta profundamente a forma como ela se vê e como se relaciona com os outros. Analisando a palavra autoconceito, auto de si mesmo, conceito, ideia ou definição. Autoconceito, a ideia que você tem sobre quem você é. Quando há rejeição no autoconceito, a pessoa pode pensar: ninguém gosta de mim, sempre sou deixado de lado, não sou bom o suficiente, não sou importante. Esse tipo de autoconceito geralmente nasce de rejeição na infância, críticas constantes, abandono, traições ou decepções. E as consequências comuns para isso? As consequências são baixa autoestima, medo constante de rejeição, dificuldade de confiar nas pessoas, necessidade de aprovação constante, sensação de não pertencimento. Dentro da visão da Rede Crescer, entendemos que não há crescimento integral sem cura do autoconceito. Não existe liderança saudável sem Não existe liderança saudável sem identidade restaurada. Não existe propósito sólido quando a pessoa não sabe quem é. Exatamente isso que vemos na história de Mefibosete. Vamos então à cura, ou melhor, às rejeições e suas marcas. Em segundo livro de Samuel, capítulo 4, encontramos a história de um menino de 5 anos que em um único dia perde o pai, perde o avô, perde o trono, perde a mobilidade. E ele não escolheu cair. Ele foi derrubado. Veja que a consequência não é por escolha dele, foi consequência dos atos de outras pessoas. É a primeira verdade. Você pode ter sido vítima de um ambiente quebrado, mas não nasceu para viver aprisionado a ele. Na formação da Rede Crescer, reconhecemos que muitos comportamentos desajustados são frutos de feridas emocionais não tratadas. Como a rejeição distorce a identidade. No segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 8, quando Davi chama Mefibosete, ele responde: quem é teu servo para olhares para um cão morto como eu? Ele era príncipe, mas se via como um cão morto. Isso é muito sério. Aqui vemos claramente um autoconceito formado pela dor. Esse é o efeito mais profundo da rejeição. Ela não apenas fere, ela redefine a forma como a pessoa se enxerga. Existe uma diferença entre eu vivi uma rejeição e eu sou rejeitado. A experiência não define identidade. A experiência marca, mas não determina quem você é. Diante da dor, geralmente surgem duas respostas. Vitimização. A pessoa se esconde, evita se expor, tem medo de tentar novamente. Ou rebelião. A pessoa se torna resistente à autoridade, ataca antes de ser atacado, não confia em ninguém. E o rejeitado acaba rejeitando. Ambas são reações, não propósito. E aqui está um princípio importante. Não fomos chamados para reagir ao passado, mas para responder à revelação do eterno. Louvado seja. No segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 7, Davi diz: não tenha medo, usarei de bondade com você por causa de Jonatas. A rejeição exclui, a rejeição restaura. Olha só, ele foi usado de bondade por causa do pai. Por causa do pai. Mas a cura verdadeira acontece quando alguém maior do que quem feriu decide nos receber. Na cruz, Jesus foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Ele experimentou o abandono para que pudéssemos chamar de Deus de Pai. Dentro da visão cristocêntrica da Rede Crescer, toda cura emocional passa pela revelação da obra da cruz. A restauração começa na adoção espiritual.
A Bíblia diz que Mefibosete passou a comer na mesa do rei como um dos filhos do rei. Isso é identidade restaurada. E é para isso que o Senhor te chama hoje. Na formação integral da Rede Crescer, trabalhamos 3 pilares: cura interior, renovação da mente, alinhamento com propósito. Porque identidade curada gera relacionamentos saudáveis, liderança equilibrada, propósito consistente, vida emocional estruturada. O convite da mesa. Davi faz um convite. Você vai comer a mesa minha todos os dias. A mesa representa comunhão, aliança, pertencimento e cobertura. Existe um detalhe poderoso quando alguém se senta à mesa. Os pés ficam escondidos. Os defeitos não são o foco. A comunhão é o foco. Deus continua fazendo esse convite para você hoje. Vem para a minha mesa. Hoje. Não é apenas uma aula sobre rejeição, sobre autoconceito. É um chamado à restauração da rejeição e do autoconceito. Você não é produto da sua dor. Você não é o que fizeram com você. Você não é o seu trauma. Você é filho, você é filha. E filhos têm lugar à mesa. Na visão da Rede Crescer, acreditamos que crescimento verdadeiro começa quando a identidade é restaurada. Porque só cresce de forma saudável quem sabe quem é. Espero que essa aula tenha contribuído para a sua formação espiritual e sua cura emocional. Venha crescer com a gente. Vem.